olha. Os que descem ao mar em navios que negociam nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Amém, amados? Louvado seja Deus. Quando nós falamos do Salmo 107, nós estamos falando um pouco da história do povo de Israel que havia saído lá do Egito. Então nós podemos voltar um pouquinho às nossas Bíblias depois, você pode dar uma olhada. Êxodo 12, 13 e 14. E diz aqui a palavra de Deus, no versículo 24, que eu vou dar um pano de fundo só para nós nos localizarmos, que diz que esses veem as obras do Senhor. E a pergunta que eu faço é: quem são esses, né? Esses, né? A quem o salmista estava se dirigindo a palavra? A quem Deus estava se dirigindo essa palavra? E nós vamos ver que esse povo era aquele povo da promessa. Nós vemos que era o povo de Moisés, era o povo que estava preso no Egito, era o povo que estava saindo do Egito. Havia uma promessa de serem levados, uma terra que manda leite e mel. E naquele momento, então, nós vamos ver que esse povo no Salmo 107, 106, 107, vai falar um pouco da passagem, que o povo estava no deserto, encontrava-se no deserto. Inclusive, na semana passada, nas nossas reuniões de terça-feira, nós falamos sobre isso. Deus, não é o plano de Deus que você fique no deserto. Não é o plano de Deus que você permaneça no deserto. O deserto ele é um lugar de prova, um lugar de luta, um lugar de dependência de Deus, mas ele é passageiro. Ele não pode ser algo que nós temos que ficar ali por 20, 10, 20, 30, 40 anos, como ficou o povo de Israel. E eu vou lhe dizer uma coisa, amados. No Salmo 107, no versículo 1, ele começa com uma palavra muito poderosa, que ele diz assim, olha: dai graças ao Senhor porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O salmista ele começa dizendo exatamente isso, que nós devemos glorificar a Deus em todo o tempo, porque ele é bom em todo o tempo, porque a sua misericórdia para nós é muito grande. Deus ele é um Deus misericordioso. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus que está sempre olhando por nós. E diz a palavra de Deus que algumas coisas começaram a acontecer no meio do deserto. Porque com o passar do tempo, aquele povo começou a se lembrar um pouco do Egito. O que era para ser uma bênção transforma-se agora em murmuração, em reclamações, né? Em pensamentos daquilo que aconteceu no Egito, começaram a lembrar da comida do Egito, das coisas do Egito. E 3 situações acontecem nesse texto, no Salmo 107, bem rapidamente. E diz aí no versículo 4, por exemplo, que eles vagaram pelo deserto por caminhos solitários, não encontraram cidade para habitar. Ora, a palavra de Deus não é que eles deveriam procurar uma cidade para habitar. A palavra de Deus é que eles seriam levados para uma terra que manda o quê? Leite e mel. Mas pela desobediência, pelo pecado, e a palavra de Deus nos ensina em toda a sua história que o caminho do pecado, do pecador, né, quando ele é convencido do pecado, é um caminho solitário. Ele anda em solidão. E aqui nós vemos um povo que estava aqui na palavra do versículo 4, que encontraram-se solitários. E não encontraram habitação, não encontraram cidade para habitar. Mas Deus não disse para eles procurarem alguma coisa. Deus disse que levaria a eles uma terra que manda leite e mel. Deus, ele não diz para você sair e você vai procurando os caminhos. De qualquer caminho, não, amados. Deus é um Deus de objetivo, de alvo, de planos, de promessas. Deus é um Deus que ele indica o caminho, ele nos conduz ao caminho, ele está conosco no caminho, ele está guardando a sua igreja no caminho, e isso estava acontecendo. Apesar de haver desobediência, nós vemos aqui que eles, diz a Bíblia, que eles vagaram pelo deserto porque desobedeceram a Deus. Uma outra circunstância que eles fizeram, outra coisa que eles fizeram no meio do deserto, eles se rebelaram, versículo 11, eles se rebelaram contra a palavra de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. A coisa é muito ruim quando nós fazemos isso, nós nos rebelarmos. Então, nós estamos falando aqui de desobediência, e agora estamos falando sobre rebelião, e a Bíblia diz que o pecado de rebelião é como o pecado de quê? De feitiçaria. Então, nós vemos aqui que eles se rebelaram contra Deus, e estavam ali agora lutando contra Deus, e desprezaram o conselho do Altíssimo. Dura coisa, disse a palavra de Deus, disse Jesus, né, para Paulo, é recalcitrares contra Deus. É tentar brigar contra a palavra de Deus. É tentar discutir com Deus. É tentar estar dizendo que Deus, olha, Senhor, nada está acontecendo de bom na minha vida. E não é verdade. Em todo o tempo, o salmista começa dizendo, dai graças ao Senhor. Por quê? Porque Ele é misericordioso, porque Ele é bom, porque Ele ama, porque Ele quer te abençoar, porque Ele tem uma promessa. Uma terceira situação que nós vamos ver, no versículo 26, é que diz a Bíblia que eles sobem ao céu
Eles descem novamente ao abismo e a sua alma se derrete por causa da dificuldade. Eles andam para lá e para cá, cambaleiam como um homem bêbado. Ou seja, amados, permaneceram muito tempo no deserto, por quê? Porque eles obedeceram a palavra de Deus, porque se rebelaram contra Deus e andavam de um lado para o outro, cambaleando. Diz a palavra de Deus que eles estavam aqui sem discernimento daquilo que era para fazer. E a Bíblia diz, quando ele usa a palavra cambaleando aqui nos Salmos, é que significa isso. Um dia eles estavam bem alegres, outro dia eles estavam tristes. Um dia eles agradeciam, outro dia eles se rebelavam contra Deus. Um dia eles glorificavam a Deus, no outro dia eles duvidavam de Deus. E você sabe o que eu estou dizendo. Tem dias que muitas vezes nós temos uma fé tremenda e de repente no outro dia estamos lá embaixo. Por quê, amados? Estamos cambaleando, porque a igreja tem cambaleado. A que tipo de igreja, que tipo de povo que Deus estava falando? Não é para os gentios, é para nós. O povo lá fora está esperando que a igreja seja cheia do Espírito Santo. Tanto é que Deus vai falar aqui, como nós lemos no versículo 23, 24, nos convidando. E nos convidando para quê, amados? Para entrar em águas profundas, navegar dos nossos barcos, diz aí, negociar nas grandes águas, em águas profundas. Nós, por muitas vezes, como aquele povo aqui, nós estamos vendo, eles se rebelaram contra Deus, eles desprezaram a palavra de Deus, eles desobedeceram a palavra de Deus. A ordem não era ficar procurando cidade para habitar, a ordem era tomar uma terra que manava leite e mel. A ordem não era para eles ficarem duvidando do que Deus podia fazer, porque Deus já tinha demonstrado grandes coisas. Que tipo de povo era aquele lá? Era um povo que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Desde Êxodo 12, 13, 14, nós vamos ver que antes da saída do Egito, o Senhor marcou as suas portas com o seu sangue. E aquele sangue das ovelhas apontava para o Senhor Jesus, que é aquele que nos remiu de todo pecado, é Jesus quem nos tira o pecado, é Jesus que nos dá salvação. Ali nós vemos, quando o Senhor está colocando o sangue nas portas, diz para o povo colocar o sangue nas portas e nas vergas, ele está dizendo ali sobre salvação, sobre remissão, sobre proteção, sobre vida, sobre ressurreição. Deus já estava provendo tudo isso para eles, amados. Esse povo aqui no Salmo 107 não era um povo qualquer, não. Era um povo que estava guardado, protegido, guiado, tinha direção de Deus. Tinha Deus fazendo milagres com eles de noite. Tinha Deus provendo alimento no meio do deserto. Tinha Deus dando água para eles beberem, para matar a sede. Mas eles continuavam o quê? Se rebelando contra Deus. E eu vou dizer por que muitas vezes nós ficamos desse jeito, nós rebelamos contra Deus, ou desobedecemos a Deus, ou porque nós ficamos andando de um lado para o outro, porque nós estamos andando em águas rasas. Porque nós estamos andando em coisas rasas. Nós estamos acomodados. Nos dias de hoje, nós estamos muito tranquilos, muito acomodados. Gostamos como estamos, nossa situação está boa. Nos amoldamos no tipo de vida que temos. Nos amoldamos na maneira de viver. Estamos amoldados a conviver muitas vezes com a dor, estamos amoldados a conviver com a luta demais, estamos amoldados a conviver com as circunstâncias. Nós vamos nos acostumando. Mas Deus tinha uma promessa para aquele povo, e Deus tinha uma promessa para nós nesta noite. Meus amados, Ele não chamou você para ficar passando necessidade no deserto. Deus não chamou cada um de nós que estamos aqui hoje para ficar mendigando o pão, porque o Senhor nos convidou para sentarmos à mesa do Cordeiro. Porque quando aquele povo foi selado com o sangue lá atrás, e nós também temos o selo do Espírito Santo, temos a marca do sangue de Jesus, amados, você e eu podemos glorificar a Deus e dar glória a Deus, como diz no versículo 1, porque nós também somos um povo remido, lavado, separado, adquirido, comprado, consagrado. Você foi consagrado ao Senhor. Você foi consagrado a Deus. E diz aqui no versículo 20, que todo aquele movimento que estava acontecendo no meio do deserto, e talvez o versículo 20 é o meio do Salmo inteiro, o Salmo 107, diz que, então, ele enviou a palavra e usa o quê? Curou. É Deus quem cura quando envia a sua palavra. É Deus quem cura
quando fala a sua palavra. É Deus que sara, é Deus que liberta, é a palavra de Deus que te transforma, é a palavra de Deus que traz vida, é a palavra de Deus que coloca você em movimento, é a palavra de Deus que nos constrange a marchar, a continuar, a perseverar. O mundo lá fora não conhece. Por isso eles dizem a Bíblia que eles andam de um lado para o outro, para lá e para cá, amados. Você não foi chamado para andar de um lado para o outro, sem direção, sem caminho, sem saber o que Deus tem na tua vida, porque Deus tem grande plano na tua vida. Deus tem promessa de vitória na tua casa. Deus tem promessa de vitória para a sua família. Deus tem promessa de vitória no seu trabalho. Deus tem promessa, mas presta atenção. A palavra de Deus é poderosa. Nós estamos vendo o salmista falando sobre louvar, e nós estamos vendo Deus e o salmista convidando o povo para andar em águas profundas, mas nós temos o coração endurecido para procurar. Nós não gostamos de nos arriscar na fé. Nós não gostamos de nos arriscar nos grandes feitos que Deus quer fazer conosco, porque a Bíblia diz que aqueles que vão andar, que se negociam nas grandes águas, esses verão as obras do Senhor, e diz a palavra, vem, eles vão ver as obras do Senhor no profundo. O que isso significa é que Deus está nos chamando para quê? Para uma intimidade. Deus está chamando para um novo relacionamento. Deus está chamando a igreja para que ela seja despertada. Deus está chamando o seu povo para que você seja acordado de uma nova vida. Eu não sei como tem sido a nossa vida de oração, mas temos orado muito pouco, temos intercedido muito pouco. Onde estão os atalaias? Onde estão os que oram? Sabe por que nós ficamos muitas vezes desanimados? Porque ficamos perdidos no meio do deserto. É porque nós paramos de orar uns pelos outros. Oramos pouco. Não tem relacionamento, não tem fome. Eu ouvi a pastora falando que nós temos fome da palavra, temos. Nós estamos ansiosos por ser cheios do Espírito Santo. Nós estamos ansiosos por ter uma vida transformada. Nós estamos ansiosos, amados. E Deus, o Espírito Santo, também está. Porque a Bíblia diz que ele só se revela no profundo para aqueles que o buscam. Que Deus só revela os seus milagres, suas maravilhas, os seus planos, os seus propósitos para aqueles que saem do seu lugar de conforto, aqueles que digam, Senhor, eu quero te conhecer, como Moisés fez, Senhor, não fique bravo comigo, mas deixe-me ver a tua glória, deixe-me ver a tua presença, deixe-me ver a tua poderosa presença, Senhor, eu sei que tu estás falando comigo, eu sei que o Senhor vai conosco, eu sei que o Senhor vai estar andando conosco. Mas deixe-me ver a tua glória e a tua santidade, a tua presença. Muitas vezes, nos deparamos com situações, porque a Bíblia diz que nós só vamos conhecer quem é o nosso Deus quando nós estamos passando pelo quê? Pelas provas. Quando nós estamos passando por quê? Por turbulências. Quando nós estamos passando por ventos fortes. E o nosso Deus é tão maravilhoso. E o salmista, no Salmo 107, ele fala exatamente isso. E no versículo 25, ele diz assim, porque ele comanda, ele quem? Ele Deus. E se levanta o vento tempestuoso, o qual eleva as suas ondas. Deus comanda as tempestades, Deus comanda os ventos, Deus comanda as coisas que estão acontecendo na tua vida, na minha vida, na vida da igreja. Amados, nós só vamos conhecer a Deus não é navegando em águas tranquilas, num lago tranquilo, no final de tarde, por exemplo. Então você está no seu barco ali em águas tranquilas e você está ali dizendo, Senhor, como é bom estar aqui nesse lago e tranquilo, nada acontecendo, o vento é uma brisa suave, o barco ele desliza sobre aquelas águas. Você não vai conhecer Deus nesse momento. Você não vai ver as maravilhas de Deus aí, mas você vai ver Deus, conhecer a Deus e ver a glória de Deus aonde? É quando você está no meio de uma água tempestuosa, no meio de uma tempestade, no meio de um vento forte. Ou não foi isso que aconteceu com os discípulos? Quando Jesus disse para cruzar para o outro lado do lago, que o Senhor Jesus iria encontrá-los lá? Veio uma grande tempestade, você se lembra desse texto? E veio uma grande tempestade tempestuosa, e ventos fortes, e aquele barco começou a balançar, eles ficaram com medo. Mas de repente, quem vem acalmar? Porque diz a Bíblia aqui que o Senhor ele faz o vento, ele comanda a tempestade, mas é ele também que traz o quê? A calmaria.
É Deus quem dá saída, é Deus quem dá o resgate, porque o Senhor Jesus é o nosso resgate, o Senhor Jesus é a nossa saúde, o Senhor Jesus é aquele que nos coloca em lugar de proteção, é Ele que nos coloca. Águas profundas significa que Deus está chamando você para entrar no teu quarto, dobrar teu joelho, chorar diante dele. E ainda que você esteja passando por circunstâncias além das suas forças, você pode ter a certeza de uma coisa: Deus está no comando da tua vida. Deus está no controle da tua causa. Deus está no controle das lágrimas que você tem derramado. E você diz: Senhor, estou cansado. Ele diz: amém, porque agora eu vou te curar. Porque a palavra foi liberada. Está escrito aqui. E ele enviou a palavra e o povo foi o quê? Curado, foi liberto, foi transformado. Quando ele envia a palavra, ele traz libertação. Quando ele fala com você, sabe de uma coisa, ele está agindo. Quando ele fala conosco, a sua palavra, ela não pode voltar vazia, diz a palavra de Deus. Ela não volta vazia. E alguns, muitas vezes, ficam dizendo: acho que Deus esqueceu de mim. Mas Deus não se esquece. Ao contrário, nós nunca conheceríamos a Deus, ao Senhor. Nós nunca saberíamos quem é o nosso Deus de verdade. Se, por exemplo, aqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, não estivessem aonde? Na fornalha. Deus poderia ter tirado aqueles 3 homens da fornalha? Poderia. Por que Deus não tirou? Porque Deus tinha um plano maior na vida deles. Deus queria mostrar que ele estaria com eles dentro daquela fornalha. E a palavra de Deus nos revela que dentro daquela fornalha, quando de manhã cedo eles foram ver aqueles 3 homens, diz a palavra de Deus, que não havia cheiro de fumaça e nenhuma parte do seu corpo estava queimado, porque o próprio Senhor estava lá dentro. A ponto do rei dizer: olha, nós colocamos 3, mas eu vejo 4 homens andando dentro daquela fornalha. E a fornalha, e o 4º homem, a Bíblia diz, tem a forma do Filho de Deus. Amados, em que circunstâncias você quer conhecer a Deus? Em que circunstâncias que o Senhor está nos chamando aqui nesta noite? Para você entrar em águas profundas. Para você entrar lá no esconderijo do Altíssimo. Quanto tempo faz que você não entra no esconderijo do Altíssimo? Quanto tempo faz que você não chora diante do Senhor? Quanto tempo faz que você não para? E eu muitas vezes não paramos de reclamar, de murmurar, de falar para Ele a nossa situação. Ele conhece a tua situação. Ele sabe o que está passando na tua vida nesse instante. Ele conhece a tua necessidade, onde você está nesta noite. Ele sabe que você tem reclamado, tem chorado. E você vai ver alguns versículos esparsos aqui no Salmo 107 ainda. Não dá para nós lermos, mas alguns versículos, versículo 6, no versículo 13, diz que então eles clamaram ao Senhor na sua dificuldade e o Senhor os ouviu. Versículo 13 diz: eles clamaram ao Senhor nas suas dificuldades e Ele os salvou. No versículo 29, eles clamaram ao Senhor na sua dificuldade e Ele os livrou. A saída que o salmista nos dá é quando você clama. É quando você volta a clamar, é quando você volta a cantar, é quando você se coloca diante do Senhor. É quando você sai das águas rasas e entra em águas profundas, porque então você verá a glória, o poder, a majestade, as grandes coisas que Deus tem feito na sua vida, amados. Deus tem promessa para nossas vidas. Deus tem promessa para esse grupo aí. Vocês estão juntos há 12, 13 anos. Deus tem sustentado. Deus tem unido vocês. Deus tem dado força. Deus tem chamado vocês. E a partir de hoje, eu creio nisso. Deus fala comigo que Deus iria fazer algo novo na vida de cada um de nós. E nós estamos muito acomodados. Nós estamos em águas tranquilas. Nós estamos ali alegres da vida, do jeito que está acontecendo. Mas Deus quer te revelar coisas ocultas, coisas grandes. Me deparei com um homem ontem, um moço. Eu estava dentro do carro e ele estava fora, todo maltrapilho, todo sujo, com a roupa suja, camisa suja, olhos fundos. E quando eu olhei para ele, meu filhinho estava comigo no carro, e eu olhei para ele, e a cor do cabelo era igual do meu filho, a cor dos olhos era claro igual do meu filho. Eu fiquei olhando para aquele homem, eu olhei no olho dele, bem profundamente. E o Senhor me disse: olha a situação que encontram os jovens nesse país. Era um moço muito bonito, seus 30 anos de idade. Apesar de sua aparência mal acabada, que estava muito com drogas, rosto magro, os olhos fundos, podia perceber que era um moço muito bonito, era um homem bonito. Amados, quando nós falamos de águas rasas, e nós estamos andando em águas rasas, porque isso nos convém, e Deus nos convida para entrar em águas profundas, e isso convém a Deus.
Esse é o plano de Deus. Essa é a vontade de Deus. Isso nos revela que nós estamos muito aquém do plano que Deus tem para nós. Nós muitas vezes focalizamos tanto em nossos problemas, que não paramos 5, 10, 15, 20 minutos, 1 hora para perguntar ao Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual a tua vontade na minha vida? Qual o teu querer na minha vida? Qual o teu plano? Por que o Senhor quer que eu ore? Porque, amado, deixa eu lhe dizer uma coisa, quando você começa a orar para outra pessoa que está passando por problemas, você esquece do céu. E Deus te fortalece. Deus te coloca em movimento. Porque você tira o foco de você mesmo, você focaliza em outra coisa. Porque você tira o foco da sua impossibilidade e você começa a ver possibilidades na vida do próximo, do lado. Você tira o foco das coisas que estão acontecendo na tua vida. Porque a Bíblia é claro. Ele não diz para você ficar olhando o teu problema dia e noite, pedindo para o teu problema, Senhor, traga a solução, Senhor, resolve o meu problema, Senhor, me ajuda aqui, Senhor, me ajuda ali. Não, o salmista diz, ei, eleva os teus olhos aos montes, de onde vem o quê? O teu socorro. Olhe para o Senhor nesta noite, olha para aquele que criou os céus e a terra, olhe para Deus que tem guardado a tua vida, a minha vida. Ele está chamando, convidando esse grupo aqui tão bonito, de pessoas que estão famintas, e nós estamos aqui hoje juntos, e Deus está falando, ei, filhos, vamos descer para águas profundas, vamos negociar em águas profundas, vamos salvar vidas, vamos orar. Tem pessoas na sua família que estão te esperando. Eles esperam você orar por eles, interceder por eles. Eles esperam você sair desse lugar que você se encontra em igreja, e nós estamos muitas vezes trancafiados em 4 paredes. Quando Deus nos fala, e muitas vezes, se nós gostamos de ficar nessa posição de tranquilidade, na verdade não é uma posição tranquila, porque quando eles estavam em águas rasas, veio o quê? Veio o dissabor, veio a embriaguez, veio o cambalear, veio andar por lugar nenhum, sem direção. A pergunta que eu te faço, é plano de Deus que você fique andando sem direção? É plano de Deus que a gente fique andando como cambaleando? Um dia estou feliz, outro dia estou triste. Um dia eu creio, outro dia eu duvido. Um dia eu dou glória a Deus, outro dia eu murmuro. Um dia eu canto ao Senhor, outro dia eu desanimo. Um dia eu digo, Senhor, hoje eu vou. E no outro dia você diz, Senhor, não dá, não tem condições. É isso que nós estamos fazendo. Um dia estamos alegres, outro dia estamos tristes. Um dia cremos em Deus, outro dia duvidamos de Deus. Um dia falamos, Senhor, estou pronto para entrar na terra prometida. No outro dia, Senhor, Senhor, gostaria de voltar para o Egito para comer os alhos, os abrolhos. A comida de lá era tão boa. Não é isso que acontece conosco muitas vezes. Por isso que diz a palavra de Deus, ele sobe ao céu e desce novamente até o abismo. Está escrito na Bíblia aí. Versículo 26, eles sobem e descem. Nós subimos e descemos. A gente vai até o céu e descemos novamente para a escuridão. A igreja hoje, ela faz isso. Os cristãos dentro da igreja estão fazendo isso. Um dia ele está lá em cima, um dia ele está lá embaixo. Um dia ele glorifica, outro dia ele reclama. Um dia ele crê, no outro dia ele não crê mais. E Deus diz, como que eu posso vir no meio de vocês? Como que eu posso? A palavra foi liberada, versículo 20 diz que ele enviou a sua palavra e usa o quê? Curou, e usa o quê? Libertou das suas o quê? Destruições. Talvez nós estejamos percebendo que nós estamos diante de uma grande oportunidade. A igreja dos últimos dias, e nós somos essa igreja dos últimos dias, e você, como igreja, aí na tua casa, onde você frequenta, nós estamos diante de uma grande oportunidade de mudar a história desta nação, de mudar a história do mundo. Aí você diz, pastor, como? Quando nós começarmos a procurar Deus no profundo. Quando você procurar a vontade de Deus na tua vida, Deus não quer que você ande de um lado para o outro sem saber o que fazer. Deus é um Deus de propósito, de aliança, de pacto. Deus é um Deus que cura, que sara, que liberta. Deus é um Deus que renova. Deus é um Deus que transforma o choro em alegria. Deus é um Deus que diz, troque as vestes dele agora. Deus é Deus que tem te procurado, amados. Olha como Deus tem te procurado. Esse grupo aqui que nós estamos aqui hoje, eu tenho certeza que muitos têm acordado de madrugada e você não sabe o porquê. Então
você vai lá para o remedinho, tomar remédio, diz, eu não posso acordar na madrugada. E não sabemos que é o Espírito Santo que está nos chamando para entrar em águas profundas. Eu sei que muitos têm sido chamados para orar. 2, 3 horas da manhã, aí você vai para o médico, e o médico diz, não, você precisa de um remedinho para dormir a noite toda. É isso que tem acontecido conosco. O Senhor muitas vezes pede para nós jejuarmos, e o médico diz, não, você não pode jejuar de jeito nenhum, senão você cai dura. Porque nós estamos numa igreja em águas rasas. Nós somos cristãos hoje em águas rasas. Não jejuamos, não queremos orar de madrugada, não queremos clamar por aqueles que estão à nossa volta, não pedimos a salvação daqueles que estão morrendo. Amados, quantas pessoas ao seu redor estariam morrendo hoje porque nós não estamos orando por elas? Estariam sem salvação porque nós não estamos orando por elas? Quantas vidas que nós estamos vendo a nossa própria família que estão se perdendo e nós não fazemos nada, achamos que é normal o que está acontecendo, quando o Senhor diz para você, ei, vira a porta, sai desse lago de tranquilidade, entre águas profundas, seja ousado, tenha ousadia, tenha fé, tenha intrepidez, tenha coragem. Amados, quando o Espírito Santo nos chama para intercedermos de madrugada, é porque Ele está chamando você para entrar nessas águas profundas, porque Ele quer te mostrar as maravilhas, sabe aonde? No profundo. Então, isso me faz lembrar de uma mensagem que dizia assim, em quem Deus pode confiar. Como é que Deus pode confiar em nós se nós não estamos fazendo nada? Ei, povo de Deus, você também tem a marca da promessa na tua vida. Você também e eu temos eu tenho aquela passagem de Apocalipse que diz, Apocalipse 12, não lembro do versículo, que diz assim, quem são esses que estão aí, né, diante do Senhor? Quem são esses que estão aqui diante de mim? A resposta vem, esses são aqueles que tiveram suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro Santo de Deus, aleluia, você está lavado nesse sangue, renovado, curado, santificado, separado. Oh, amado, Jesus morreu por você, por mim na cruz do Calvário, aquele sangue foi derramado a um preço de muita dor, de muita angústia, Ele sofreu em nosso lugar, Ele derramou sangue em nosso lugar, porque Ele te ama. Em cada gota de sangue que Ele derramou estava escrito o meu nome, o teu nome, o nosso nome estava escrito lá, porque Ele te ama tanto. Ele está dizendo, oh filha, levanta os teus olhos para mim nesta noite, porque eu vou te curar. Levanta os teus olhos para mim nesta noite, porque eu vou te libertar. Levanta os teus olhos para mim nesta noite, comece a me louvar, dai graça, está escrito no versículo 1. Cante ao Senhor. Cante ao Senhor no meio da escuridão, cante ao Senhor no meio das tempestades. Sabe por quê? Diz a palavra de Deus aqui que Ele comanda o vento tempestuoso. Está escrito aí na tua palavra, lê depois aí no Salmo. Ele comanda a tempestade. É Ele que diz, ei, para aí, tempestade, porque esse filho é meu. Ah, pastor, por que Ele permite então que esse filho vai passando por tempestade? Porque você e eu precisamos ser tratados todos os dias por Ele. Que nós estamos muito tranquilos na nossa vida espiritual. Que nós estamos muito tranquilos da maneira que estamos vivendo. E se você olhar para um pouco para o passado, para a igreja, para os discípulos, a época do Evangelho, Marcos, Mateus, Lucas, Paulo, João, Tiago, Timóteo, nós vamos ver que aqueles homens tinham seus problemas, tinham. Até eu tinha separado um texto que diz em Hebreus 11:4, que diz, ei, Elias, além de ti, eu preservei mais 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Isso nos revela que Deus está preparando o remanescente nos últimos dias. Eu vejo esse grupo, olha, Deus falava comigo quando orava para vocês hoje, e Deus falava, eu vejo esse grupo como remanescente que Deus está levantando na face da terra. Vocês e nós que estamos aqui hoje, Deus está falando, é um remanescente que Deus tem guardado. É um remanescente que Deus tem chamado. Vocês talvez não saibam o que vocês estão fazendo esses 12, 13 anos. Mas esses 12, 13 anos estão contados lá com Deus no céu. Deus tem visto o clamor, as orações, as intercessões. Deus está falando para vocês nessa noite, filho, desperta-te. Deus nessa noite está chamando cada um de nós para coisas mais profundas. Deus está chorando nesta noite, o Espírito Santo chora. Os jovens estão esperando lá fora. Estava lendo um texto esses dias que diz que tem jovens que estão nas drogas, eles pedem para morrer, porque não tem mais esperança. Porque a única esperança daqueles jovens somos nós, e nós estamos em águas rasas. Não queremos tempestade. Não queremos ter ousadia de entrar.
lá na água profunda para negociar, como Deus está chamando aqui. Não queremos fazer nada que não nos deixe comportar. Se Deus manda você para fazer a obra, a primeira coisa que você pergunta é: Senhor, tá, qual tempo eu vou ficar? E Deus não está preocupado com isso. Porque Deus é Deus de quê? De provisão. Deus é Deus de quê? De vitória. Ah, mas é sempre aquela pergunta: ah, mas como vai acontecer? Como que nós vamos fazer amanhã? E a resposta veio: Deus o quê? Proverá na tua e na minha vida. O inimigo está sempre tentando tirar casquinha do povo de Deus. O inimigo está sempre tentando dizer: ah, fica aí tranquilo, porque tem gente orando. Não, não é tem gente orando. Deus quer que você ore, Deus quer que você clame, Deus quer que você que está sendo acordado nas madrugadas diga: Jesus, eis-me aqui. Como disse Samuel: eis-me aqui, Senhor. Como disse Paulo: Senhor, o que tu queres que eu faça? Como disse Moisés: Senhor, eu sou um homem de boca dura, não sei falar. Mas o Senhor disse: é a ti que eu escolhi, Moisés. Ou como disse Jeremias: Senhor, não passo de uma criança, eu não sou tão jovem ainda. Jeremias, não diga que você é uma criança, eu sou contigo. E Jesus proveu tudo na cruz do Calvário. E tudo já foi ganho naquela cruz. Tudo foi conquistado na cruz. O que você e eu estamos esperando, aguardando? Ah, pastor, mas eu espero alguma coisa acontecer na minha vida. Talvez pessoas dizendo: ah, se eu ganhar muito dinheiro, eu vou dar tudo para a igreja. Será que esse é o plano de Deus para você? Será que Deus está dizendo para você hoje: esse é o plano? Não. O plano de Deus na tua vida, nas nossas vidas, o pacto, a aliança que Deus firmou conosco para nós terminarmos. Ele disse aquele dia: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz que o lugar que Jesus está preparando para você e para mim não se compara com tudo que estamos passando nos dias de hoje. E nós estamos no começo das dores, sabedores. Coisas piores virão, mas sabedor também que nós somos o povo que temos a marca do Espírito Santo de Deus. Você carrega a marca do sangue de Jesus na tua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus.